Eu sou o pastor Montefusco e hoje nós vamos conversar sobre o tema Semear é cooperar. Deus é quem dá o fruto. O nosso texto básico que nós vamos estar abordando nesse nosso estudo se encontra em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento. Vamos ao nosso estudo. Inicialmente vamos recordar o significado da palavra cooperar. É importante notarmos que há no original duas palavras que se traduzem por cooperação. A primeira é koinonia. Esta palavra expressa aquilo que é comum a duas ou mais pessoas. Portanto, fala de comunhão, intimidade, significa também compartilhar, participar numa tarefa comum. A segunda palavra é sunergeon, que por sua vez vem de ergo, que significa trabalho. Significa trabalhar lado a lado, como camaradas de trabalho. Olha que grande privilégio Deus nos tem dado, o de sermos cooperadores com Ele. Que honra maravilhosa é essa! Eu jamais poderia me imaginar trabalhando ao lado de Deus. Trabalhar para Deus é um conceito mais corriqueiro, porque traz a ideia de alguém trabalhando para um superior. Agora, trabalhar ao lado de é falar de companheirismo. Percebe agora o grande privilégio que nós temos? Todavia, não podemos nos esquecer que quem deve ocupar a posição de proeminência é Deus, não os lavradores. Paulo e Apolo eram apenas servos que haviam feito o seu trabalho. Foi Deus quem concretizou o resultado de seus esforços. Sendo assim, não há por que vivermos nos comparando uns com os outros, por exemplo, sentindo inveja uns dos outros, ou algo do tipo, pois Deus é a fonte de crescimento. Homem algum pode assumir esse crédito. Além disso, ninguém pode fazer todo o trabalho necessário. Paulo plantou a semente, Apolo a regou, mas somente Deus é capaz de fazê-la crescer. Desse versículo, nós podemos tirar 3 lições básicas para nossas vidas. A primeira lição aqui é que há uma grande diversidade na igreja. Ou seja, um irmão dedica-se a arar o solo, outro planta a semente, outro rega a semente. Com o passar do tempo, as plantas crescem e começam a dar frutos, e outros trabalhadores fazem a colheita. Ou seja, o que nós aprendemos aqui é que cada um dentro da igreja tem a sua importância. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém, porque segundo o dom que recebeu, ele vai estar cooperando conjuntamente para a edificação desse corpo. A segunda lição é que deve existir entre nós unidade nos propósitos. Qualquer que seja o trabalho que uma pessoa realiza para o Senhor, ainda assim faz parte da colheita. Ora, o que planta e o que rega são um, diz Paulo em 1 Coríntios 3,8. O que aprendemos aqui é que Paulo, Apolo e Pedro não competiam entre si. Cada um realizava sua incumbência sob o senhorio de Jesus Cristo. Apesar de haver diversidade no ministério, também há unidade em seu propósito. E deve haver, igualmente, unidade de pensamento. Será que você está realmente cooperando para que todos cresçam? Ou só está se importando com as suas próprias necessidades, os seus próprios desejos? Ah, você gostaria que o culto fosse assim, você gostaria que a igreja fosse daquele outro jeito, você gostaria, enfim, quais são suas cobranças? Mas será que você está se colocando, dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um instrumento útil e abençoador nesta obra? A terceira e última lição é que devemos agir com humildade de espírito. Não são os trabalhadores humanos que produzem a colheita, ela vem das mãos do Senhor da ceifa, diz Paulo. Mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versículos 6 e versículo 7. É verdade que Deus ordenou que os seres humanos fossem seus ministros aqui na terra. Mas, sem a bênção de Deus, seus esforços não teriam sucesso algum. Vemos Jesus expressar a mesma ideia no relato de João, capítulo 4, 34 a 38, quando ele diz que o semeador e o segador não apenas trabalham juntos, mas um dia se regozijarão juntos e receberão suas recompensas. Não pode haver ministérios isolados, pois cada irmão participa do trabalho do outro. Tive, por exemplo, o privilégio de levar a Cristo pessoas que eu não conhecia, mas em cujo coração outros haviam lançado a semente. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, diz Paulo em 1 Coríntios 3,8. O que as pessoas pensam de nosso trabalho não importa muito. O mais essencial, o mais importante é o que Deus pensa do que nós estamos fazendo. Nossa recompensa não deve ser o louvor dos homens, mas o muito bem do nosso Senhor, o Senhor da ceifa.
Os que servem a Deus devem estar sempre cuidando do solo, que é a igreja. É preciso diligência e trabalho árduo para produzir uma colheita. Um crente indolente é como um agricultor preguiçoso, sobre o qual Salomão fala em Provérbios 24, 30 ao versículo 34. Satanás está ocupado semeando discórdia, mentiras. E nós devemos estar ocupados preparando o solo, plantando a boa semente, que é a palavra de Deus. E para alcançarmos esse propósito, precisamos estar levando a sério a leitura da palavra de Deus, pois ela é a semente que será semeada e que deve ser semeada constantemente. No processo do crescimento da lavoura, 3 atividades são necessárias: o plantio, o cuidado e o crescimento. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Uma verdade bendita salta aos olhos aqui: a interação entre a ação humana e a divina. Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Não há crescimento de uma lavoura que não foi plantada. Não basta plantar, é preciso regar, o que nós estamos aprendendo aqui. Por isso vamos viver intensamente em comunhão com o nosso Deus, se desejamos nos alegrar no grande banquete da colheita. Que Deus continue te abençoando. Não esqueça, cooperar é semear. Até a próxima.